Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana mais curta, né? Vamos ter um vídeo agora no meio de semana e depois outro vídeo só no sábado, quando encerramos a 29ª rodada. Meus queridos, vamos conversar. Nesse vídeo de hoje, especificamente, você não viu ainda na thumbnail, no título, pô, você tá vacilando, tá lendo direito as coisas. Mas vamos conversar sobre os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil que tá dando o que falar, né, por conta de adiamento de jogos. Eu ainda não vou comentar muito sobre isso. Vou dar minha opinião, obviamente, resumida, porque eu discordo completamente de qualquer atitude que a CBF está fazendo disso. Beneficiar um clube, beneficiar outro clube por conta disso, eu acho ridículo. O certo, correto mesmo, era fazer na semana seguinte, no meio de semana seguinte, ou no meio de semana livre que a CBF teria, para ser bem democrático com todos. Né, e, inclusive, os outros times vão perder jogadores, né? Por conta da paralisação aí para as eliminatórias. Caso do Vasco, caso propriamente do Corinthians com o Félix, né, com esses outros jogadores, com o Carrilho. Então, se for beneficiar um ou outro e isso ficar evidente, eu acho que perde muito o nosso sentido de torcer pelo futebol, de esperar algo pelo futebol. Mas, meus queridos, antes de a gente conversar, quero agradecer mais uma vez. Esses vídeos vão ser todos de agradecimento até o final do ano, para a gente ter batido a meta, né, de 200 inscritos, e eu vou fazer o sorteio. Rapidamente, eu só vou fazer uma explicação com vocês. Semana que vem eu não vou estar na minha cidade, em Ribeirão Preto. Eu vou estar em São Paulo, viajando, então por isso eu não vou conseguir fazer esse sorteio, né? Então eu vou deixar combinado com vocês. Em outubro esse sorteio vai rolar. Durante esse mês eu vou soltar a data aqui no YouTube, em todas as redes sociais do Na Rede Pontodar. Então segue a gente no Threads, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn. Eu vou compartilhar em todas essas redes para você ficar ligado. Por quê? O YouTube não nos disponibiliza uma lista completa dos inscritos. Eu tenho acesso apenas a 50 inscritos que deixaram lá, né, pública a sua inscrição, ou não são spam e etc. Por conta disso, eu vou deixar para vocês o seguinte combinado. Eu vou fazer durante uma live, tá bom? Então eu vou fazer uma live aqui no YouTube para a gente conversar sobre, sei lá, algum assunto do futebol. E conversar o que vocês estão achando do canal também. A gente atingiu uma marca muito importante esse ano. Batemos a meta de 10 mil visualizações só até agora em setembro, né? Vamos ver como que a gente vai ser em outubro. Mas a gente está vendo uma crescente muito legal no canal, além do número de inscritos, obviamente. Então, vai ser muito importante sua colaboração nessa live, né? Você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que vai rolar essa live de sorteio. Então, assim, se você não é inscrito ainda no canal, vai ter sua chance de se inscrever até a live e aí eu vou realizar, né, esse sorteio para os inscritos e também para as pessoas que vão estar na live. Então, se você já se inscreveu, é importante você estar lá na live para você concorrer a essa vaga. Os 50 que eu tenho acesso vão concorrer, né, a essa live, né, a esse sorteio automaticamente, não precisam estar, né, assistindo, mas é importante o restante, os outros 150, estarem disponibilizados ali a participar dessa live num dia. Eu vou fazer talvez uma sexta, não vou fazer num horário ruim, tá? Vou fazer numa sexta 7 horas, 7h30, vamos ver um horário bom que vai ser melhor para todo mundo. De preferência, eu vou fazer até um vídeo já de análise, de pós-jogo, de pós-rodada, pra gente conversar. Mas, enfim, vamos lá, né? Recados dados, vamos conversar sobre os jogos que aconteceram nessa quarta-feira. Começando por Atlético e Vasco, que foi o jogo que abriu a semifinal. Né? O jogo aconteceu na Arena MRV, onde é a casa do Atlético Mineiro. E o Galo foi melhor depois de ter tomado susto no comecinho com o Coutinho. Né? O Vasco saiu à frente com o Felipe Coutinho logo aos 14 minutos de jogo, num belo contra-ataque. E aí, na sequência, alguns minutos depois, ainda no primeiro tempo, o Atlético dominou e conseguiu a virada com o Guilherme Arana, um belíssimo gol do lateral esquerdo do Atlético, né, da seleção brasileira também. E o Paulinho fechou a conta nesse jogo, no caso, fazendo seu gol antes do finalzinho do primeiro tempo. É importante destacar que foi o primeiro gol do Paulinho contra o Vasco. Né? A lei do ex não tinha funcionado até então e funcionou agora na semifinal de Copa do Brasil. Gol, como eu falei, gostei muito do jogo do Vasco, gostei muito do jogo do Atlético. O Vasco, infelizmente, pagou pela proposta que tinha no jogo, né? De conseguir explorar os contra-ataques e tentar fazer o gol. Foi feliz praticamente no primeiro contra-ataque que conseguiu encaixar. E aí se segurou, né? Tentou segurar esse 1-0 até o final. Não conseguiu. Tomou a virada, mas, cara, sendo bem sincero, isso foi a tônica dos dois jogos.
nada foi definido, né? As vantagens são mínimas, as vantagens são poucas para um jogo da volta que vai ser na casa dos visitantes, né? Que saíram aí com essa desvantagem nesse jogo de ida. Mas assim, dificilmente vamos ver uma virada de Vasco Corinthians. Eu acho que os times que venceram têm capacidade também de segurar o jogo da volta, principalmente o Flamengo, mas aí eu já vou chegar na parte do Flamengo. Mas, cara, pro jogo da volta entre Vasco e Atlético, eu vejo o Vasco saindo mais pro ataque, tentando buscar o resultado, e o Atlético explorando os contra-ataques, como foi o jogo contra o São Paulo. É importante destacar que o Galo está muito mais letal do que estava durante todo o primeiro terço ali, os 2 primeiros terços, digamos, de temporada. O time encontrou, sim, alinhou nos eixos novamente com o Gabriel Milito e está indo bem. Né? É importante a gente destacar isso, que o sistema ofensivo do Atlético está funcionando, né? As jogadas estão saindo e o time está sendo bastante perigoso. A gente viu o Atlético com muita dificuldade para criar nos últimos jogos. Tudo bem que a defesa do Vasco dá muitos espaços, inclusive no gol do Paulinho. O Léo Pelé, na minha visão, vacilou demais no lance, demorou para fazer o corte de cabeça, e o Paulinho veio como uma flecha. Mas vamos destacar o Paulinho, que acreditou no lance e conseguiu fazer o gol. Mas tem jogadores de talento também o Vasco, né? O próprio Beguete, o Coutinho, que fez um belíssimo gol também, o primeiro gol do jogo. Tem o Payet, tem jogadores que podem desequilibrar e fazer jogadas incríveis, né? E fazerem os seus gols ajudando o Vasco. Não só a virar no tempo normal, mas como também levar para os pênaltis, que eu acho que é o mais provável dos 2 jogos, inclusive. Acho que a gente vai ter semifinais disputadas nas penalidades. Passando para outro jogo, né, que foi o Flamengo que venceu o Corinthians no Maracanã por 1-0, gol do Alexandro no meio do primeiro tempo. Foi um jogo todo do Flamengo na primeira etapa, né? O Flamengo dominou os primeiros 30 minutos, foi uma avalanche rubro-negra para cima do Corinthians. Se não fosse o Hugo Souza e os 500 mil depositados pelo Corinthians na conta do Flamengo, para o goleiro ficar disponibilizado para jogar nessa partida de ida, e na volta de você, eu acho que outros 500 mil, acredito eu. Se não fosse ele, cara, o Corinthians já teria sido eliminado nos primeiros 30 minutos. Obviamente, cara, a gente vai destacar, vou comentar isso com vocês, mas se o Flamengo faz um gol, eu acho que dificilmente o Flamengo faria 1 ou 2. Mas, obviamente, o Hugo fez grandes defesas, fez milagres, intercedeu milagres no Maracanã, ele foi revelado pelo Flamengo, né? Então foi uma lei do ex ali, digamos, de goleiro. Foi bem, conseguiu segurar esse 1-0 aí pro Flamengo. É uma vantagem pouca, né? Uma vantagem mínima de 1-0, de um gol de diferença, que pode ser muito bem revertida pelo Corinthians. Só que o Flamengo com o Felipe Luiz apresentou uma cara muito diferente do que a gente estava vendo. Ah, Todaro, mas é um jogo só, não sei o quê. Cara, é diferente. Se você pega para ver o jogo, por exemplo, contra o Peñarol, onde o Flamengo cercou demais a grande área, ficava circulando a bola, com dificuldade de criar. Nesse jogo já contra o Corinthians, o time conseguiu pisar na área, conseguiu criar mais jogadas e inclusive levar mais perigo. Não só nas bolas paradas, não só nas trocas de passe, mas também de entrando dentro da área. O primeiro gol do Flamengo foi muito disso, né? O Alexandre consegue chutar no canto do Hugo e ele acaba não aceitando, mas acaba levando esse gol no canto. Eu acho que isso não desmerece a nota que ele deve ter recebido nesse jogo, mas foi bem. Todos os outros lances praticamente que foi exigido, ele foi bem. Mas tivemos outras chances, com o próprio Gabriel Barbosa, com o Léo Pereira de cabeça. Então o Flamengo pisou mais na área, levou mais perigo, né? Conforme você vai entrando mais na área, naturalmente você leva mais perigo, porque você está mais perto do gol. Então é isso, cara. Mas o Corinthians também castigou um pouco no segundo tempo, principalmente com o Mateuzinho, depois que entrou no lugar do Fagner, que mudou a cara do Corinthians. Eu acho que essa deveria ser a formação até o final do ano, digamos, para o Campeonato Brasileiro, com o Mateuzinho na direita. E o jogador foi muito bem, conseguiu pisar mais na área, ele teve uma grande chance com o Romero, que ele chutou na trave, depois o próprio Mateuzinho chutou uma outra bola na trave, mas, cara, o Flamengo foi realmente avassalador em cima do Corinthians. Se não fosse o travessão, se não fosse as traves, se não fosse o Hugo Souza, seria um avalanche, mas o se não entra em campo, o Flamengo consegue apenas esse 1-0, é uma vantagem muito pouca para a volta, para ser disputada, como eu falei, na Neoquímica Arena, com toda a pressão do Corinthians, mas esse jogo apresentado pelo Flamengo me agradou muito. Gostei do que eu vi do Flamengo hoje. Não é para me hypar, para falar que, porra, Todaro, o Flamengo é o novo time, ou como a Ana Thaís Matos comentou durante a transmissão,
o Flamengo voltou a ser o de 2019. Não, não é. É exagero, muito exagero dizer isso. De 2019, eu estava até analisando um pouco, né? Como são os mesmos jogadores do Flamengo, na sua maioria, e consegue ter tanto desnível, né? Tanto sobe e desce de desempenho. O próprio Gabriel, Gerson, Arrascaeta, Davi Luiz, enfim, jogadores que disputaram em 2019 e nesse ano não conseguem disputar bem, né, nessa temporada. E aí a gente vê um jogador de 2019 remanescente, né, que agora é o técnico da equipe do Flamengo, como o Felipe Luiz. Tomara que seja bem, cara. Se ele for bem pelo Flamengo aí nos próximos anos, que a gente tem um novo técnico brasileiro surgindo. É um jogador inteligente, super elogiado nos diversos clubes que passou ao longo da carreira. E a gente está precisando de um técnico inteligente, né? Um técnico com DNA europeu para a gente ter à disposição da seleção brasileira. Já não coloco ele como técnico da seleção, tá? Eu só estou fazendo essa projeção. Tomara que a gente consiga ter novos técnicos, assim como o Felipe Luiz está surgindo, e com boas mudanças nesse jogo contra o Corinthians. Vamos ver como que vai ser agora o Campeonato Brasileiro, vai ter essa pausa, né, para as eliminatórias, vai ter treinamento, obviamente ele vai passar um pouco mais a sua ideia de jogo, e aí, né, na quarta-feira contra o Fluminense, isso se manter, a gente pode ver uma coisa mais diferente, e aí no jogo da volta no final de semana, a gente pode ver o Flamengo talvez amassando o Corinthians na Neoquímica Arena. Acho difícil, porque lá realmente o Corinthians é mais forte, e isso pode ser um ponto aí que joga contra a equipe do Flamengo. Mas tem time, tem qualidade e tem agora um técnico muito promissor surgindo que pode fazer a diferença nesse time do Flamengo. É isso, meus queridos. Obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Lembrando, se inscreve no canal que no final do ano, se a gente bater os 300 inscritos, subindo um pouquinho a régua, já estamos com 210. Até 300 a gente bate tranquilo, faltam só 90. Se a gente bater esses 300, vamos ver o que eu faço, cara. Quem sabe eu sorteio uma camisa oficial de um time e junto com uma outra camisa dessa, a gente pode fazer esse sorteio no final do ano ali no vídeo de encerramento. Mas é isso. Obrigado, obrigado, obrigado por toda essa parceria, por todo esse apoio que eu recebo de vocês, da minha família, dos meus amigos. Só tenho a agradecer mesmo por esse carinho imenso de vocês. Um forte abraço e com Deus até o próximo vídeo, que deve vir no sábado, como eu falei, domingo tem eleição. Então vote consciente também, cara. É o voto mais importante, até mais do que presidente, vereador, mais importante do que presidente, senador, governador, deputados, é a gente votar nos nossos vereadores e prefeitos que são da nossa região, né? São próximos a nós, a gente pode cobrar, a gente pode reivindicar algumas coisas. Então, cara, vote muito consciente, cara, porque é o futuro da sua cidade que você está colocando em jogo. Até mais, até o próximo vídeo. Forte abraço e até mais. Falou!